Graças a Deus por tudo, até que nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. O homem falha, o homem tarda, o homem se esquece, o homem para no meio do caminho, mas Deus não. Tudo aquilo que ele começa, ele é fiel para terminar. Tudo aquilo que ele começa, ele é fiel para completar e então cumprir o seu propósito. Ele não dorme, não se cansa, não se fadiga. Ele é Deus, acima de tudo e de todas as coisas. Creiam ou não, queiram ou não, aceitem ou não. Deus não depende de nada e de ninguém para provar a sua existência. É pela fé. Até porque fé é você crer para ver o milagre acontecer. Já o mundo que nós vivemos primeiro tem que tocar para acreditar que existe. E não é assim com Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gosto muito de lembrar essa passagem onde Jesus ressurreto aparece para os seus discípulos no momento em que Tomé não estava presente. E naquele dado momento eles ficaram pasmados, ficaram chocados. Como que Jesus entrou naquele lugar, não entrou pela porta, de repente surge ali o Filho de Deus, novamente em carne, depois de ressurreto, ele ainda esteve um longo tempo com os seus discípulos, ainda fez coisas extraordinárias, e pelo fato de Tomé não estar lá naquele momento, quando ele retornou ao lugar onde os discípulos estavam, e eles lhes relataram aquela coisa tão maravilhosa, aquela aparição extraordinária depois daquele sofrimento da cruz, ele disse que não acreditava, que se ele tocasse na marca dos cravos, se ele tocasse no lado onde Jesus foi furado com aquela lança, aí ele ia acreditar. E aí o que acontece? Jesus então aparece no momento em que Tomé estava. E naquele instante eu imagino a dor do coração dele. Quando Jesus disse, toque Tomé, pode tocar, mas bem-aventurados os que não viram e creram. É assim que Deus trabalha em nosso coração, como ele chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão já com 75 anos de idade, pegou todos os seus bens, os seus servos, a sua esposa, o seu sobrinho Ló e foi, sem saber o endereço. Naquela época não tinha internet, não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha sinal nenhum para onde ele iria. Ele foi pela fé. É pela fé. Esse Deus que não vemos, mas nos vê. Não podemos tocá-lo fisicamente, mas ele toca a nossa alma. Não podemos ouvi-lo como você ouve a minha voz. Se ele quiser, ele fala. Assim como quando Jesus, ao sair das águas, ele disse em alta voz, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E os que estavam ali ouviram a voz. Mas ainda assim, ele pode nos ouvir. Ele é real, ele é fiel. Eu estava vendo um vídeo esses dias na internet sobre um parto, onde a criança ela é retirada do ventre da sua mãe, ainda envolta na placenta. É o parto empelicado, esse é o nome. E é extraordinário. Quando você tira aquela bola cheia de água, tô falando da nossa forma simples de entender, né? Como uma bolha, um balão cheio de água. E ali dentro a criança respirando dentro daquele líquido. Mexendo, mostrando a linguinha dentro daquele líquido. Algo perfeito. Algo inexplicável. É como aquele hino. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Não se explica. Como assim você tira a criança que passa cerca de 9 meses no ventre da mãe, num local fechado, dentro de um líquido, respirando, se alimentando pelo cordão umbilical. E quando ela sai, se você colocar ela dentro de uma banheira cheia de água, ela morre afogada. Mas não ficou
durante todo aquele tempo, dentro daquele líquido, respirando normalmente. Como explicar? Assim, você fica maravilhado. É algo de fato inexplicável. Não tem como, gente. Não tem como. O homem não consegue conter um vírus que não vê. Como é que vai explicar a perfeição do corpo humano? E aí, pesquisando algumas matérias na internet, alguns vídeos, falando sobre a teoria de como surgiu a humanidade. E são várias, muitas até absurdas. Tem aqueles que defendem a teoria da evolução, da qual o ser humano descende dos macacos. Inclusive, alguns relatam que 98% do DNA humano é encontrado no chimpanzé. 98%. Aí eu fico imaginando que quando tem os crimes, ninguém pega o DNA de um chimpanzé. Pega da mãe, do pai, de outro ser humano, não pega dos macacos. E aí tem aqueles que ainda dizem que essa espécie foi evoluindo até chegar no que a gente vê hoje, essa raça aqui humana. Tem aqueles que dizem que somos partes da natureza, parte do planeta em que vivemos. Tem também alguns que defendem que viemos de faíscas elétricas, do gelo, ventos no fundo do mar, mundo do RNA. Tem também uma minoria que diz sobre a panspermia, que é a vida que teria vindo de outros lugares do espaço, lá do alto, de outros planetas, de outros cosmos, como de um cometa. A humanidade também teria surgido na África. Ó, foi escolhido lá, hein? Ela começou lá na África há mais ou menos uns 2 milhões de anos atrás. A humanidade é resultado de um processo evolutivo que durou milhares de anos. É interessante a questão dos milhares, que o homem não estava aqui nesse tempo para saber como é que surgiu. Como é que ele vai pegar algo e dizer que é daquela forma que ele está batendo o martelo que é? Eu não estava aqui há 2 milhões de anos, você estava? Seu bisavô? Seu tataravô estava aqui? Quem estava aqui para de fato constatar, foi provado, foi visto, foi de fato real, tangível? E como que vai calcular milhões e milhões de anos? Por mais que existem os fósseis, que eles são algo sólido, que é ali o resto de animais, ossos, que ficaram parados numa superfície rochosa no meio da terra e ali secaram e fica como que uma fotografia em alto relevo. Mas mesmo através disso, como assim? Como que o ser humano vai calcular a 30 milhões, a 5 milhões, a 200 milhões? Ele não estava aqui. Eu não posso afirmar algo que eu não vi, algo que eu não toquei. Teorias? Mas eu quero te apresentar algo mais excelente, diante dessa maravilha que é o gerar. Como eu fiquei babando naquele parto empelicado. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, está escrito o seguinte: assim como não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, também não sabes, não compreendes as obras de Deus que faz todas as coisas. O vento, ninguém enxerga. O vento não. Ninguém vê. Você vê a roupa balançando no varal, você vê as folhas das árvores. Você vê o papel, a sacola subindo e sendo levado. Mas ninguém vê o vento. Ninguém sabe a direção, ele vem da esquerda, ele vem da direita, ele vem de frente. Você pode até senti-lo, mas você não vê. Como é que surge o vento? Já parou para pensar nisso?
e a força, a impetuosidade desse elemento tremendo que eu acho magnífico. A brisa suave, a violência com que ele vira carros, destrói cidades em questão de segundos. E os ossos no ventre da que está grávida. Pelo amor de Deus, me explica. Você que defende teorias e teorias, me explica. É como que do nada, você tá vendo algo aqui na minha mão? Tá vendo aqui? Você tá vendo? Nada? Tem certeza? Aqui, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Você tá vendo alguma coisa na palma da minha mão? Me explica. No ventre de uma mulher. E é legal, né, que homem não gera. É uma mulher. Homem não dá leite. É uma mulher. Me explica como que no útero ela já nasce com esse órgão próprio. Como que do nada surge um coração batendo? Do nada, me explica como é que surge. As veias, a coluna cervical, cada ossinho no seu devido lugar. Me explica os dentes? Como que é tão duro, gente, para arrancar um siso? Como é que surge o siso? Encaixa lá. A cor dos olhos, os cabelos. Por favor, me explica como que é tudo no seu devido lugar. A gente vê ali o desenho dos pulmões, o fígado abaixo, os rins lá embaixo, o pênis, ali a bolsa escrotal, o ânus que é feito para sair os excrementos. Ali é só lugar para sair, gente. Ali não foi feito para entrar nada. Ali é como um cano de esgoto, é só para sair o que é ruim. Mas os ouvidos, a língua, como? Como? Me explica como que do nada o leite no seio da mãe, tudo preparado, no devido tempo começa a brotar leite dos seios para alimentar aquele bebê. Como assim? É algo tão maravilhoso, é algo tão inexplicável, é algo tão forte. E eu vou continuar no próximo vídeo. Para esse aqui não ficar muito extenso, acompanhe o próximo vídeo sobre essas maravilhas de Deus, que ninguém explica Deus. Acompanhe o próximo.